Muito boa tarde, estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje a gente está na quarta-feira, dia 8 de junho, metade da semana, acabando aí a metade da semana. Sou o Danilo Zanini, analista de investimentos aqui da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês as principais variações do mercado no dia de hoje. Primeiramente, eu vou começar falando aqui, Bolsa desenvolvendo sua movimentação de alta, enquanto o Banco Central não atuou no dólar ainda por meio de leilão de swap reverso, e o dólar segue bem pressionado. Alguns fatores que levaram a Bolsa a trabalhar no campo positivo. Primeiro, importações da China, tá? Elas vieram acima da expectativa do mercado, isso favorecendo as commodities, tá? Petróleo e minério, na qual isso impulsiona a valorização das matérias-primas. Então a gente tem o petróleo trabalhando em alta, isso favorecendo também a puxada da Petrobras. Por um outro lado, a gente tem um dólar se desvalorizando. Isso é um dos principais pontos em que a gente teve ontem uma sabatina com o Ilan, o novo presidente aí do Banco Central, que mencionou que o dólar é um dólar flutuante e o mercado tem que dar um direcionamento para onde ele tem que ir. Entretanto, se eventualmente sair fora dos preços, aí começar a ter uma movimentação muito direcional ou acentuada, abre a possibilidade do Banco Central intervir na moeda. Por enquanto não foi anunciado nenhum leilão de swap reverso cuja expectativa é de compras de contrato futuro, tá? Que é equivalente a compra de contrato futuro. Tá? Geralmente quando o dólar chegava nesses patamares, o Banco Central iniciava aí esses leilões. Vale lembrar também que dólar para baixo e petróleo para cima, isso impulsiona a Petrobras. Vale lembrar que a Petrobras tem 370 bilhões de reais em dívida, a maior parte da sua dívida é em dólar, então dólar para baixo, isso minimiza o endividamento da Petrobras e o preço do petróleo contribuindo aí com uma valorização da companhia. Hoje a Petrobras é um dos papéis que mais sobem na bolsa, aí na casa de quase 10%. Então o mercado performando bem. Vou começar apresentando aqui para vocês a nossa carteira Arena, que hoje nós temos aí de fato o deadline para acionar os nossos papéis e a gente só teve uma operação essa semana. Então os principais papéis aqui que a gente separou foram 4 na compra e 1 na venda, tá? O índice futuro. Então nós vendemos o índice futuro a 50.500, a gente já fez a parcial em 50 mil pontos, ele voltou para o ponto de entrada e a gente finalizou. Ou seja, tivemos 500 pontos em metade da posição, ok? Os outros papéis não encaixaram no critério para acionar nossas compras, Gafisa quase acionando agora no final do pregão. Se eventualmente acionar, a gente ainda vai se posicionar no papel hoje, cujo deadline é até o leilão de fechamento. Então, 1,91, Gafisa é o único papel que está próximo a acionar. Se não acionar, essa carteira vai ter aqui a posição somente em 2 mini contratos, cuja carteira ficou com retorno de 0,10%, ok? Swing Trade, ontem nós iniciamos uma compra de dólar em 3.480, tá? Que era um swing trade, justamente na expectativa do Banco Central atuar para poder intervir na moeda. Ele não atuou, não interviu, e o dólar abriu em gap de baixo. O nosso stop inicial estava em 3.450, a gente saiu justo na abertura dele. 3.430, 50 pontos de prejuízo numa posição de swing trade. Pessoal, atenção, tá? Para quem for entrar nesse tipo de operação, eu sugiro que me acompanhe na Arena do Investidor, tá bom? É uma pontuação elevada? Isso é uma operação de swing trade e a característica é essa quantidade de pontos. Então, muito cuidado para quem for entrar, principalmente com a quantidade de contratos. Para quem tem dúvidas, eu faço questão, tá? E fico totalmente à disposição para sanar dúvidas. Eu não quero que vocês entrem numa operação como essa sem saber o que estão fazendo, tá? Para cada contrato aqui, o prejuízo foi de R$500. Beleza? Mas isso aqui está dentro do nosso parâmetro, logicamente que foram 20 pontos a mais do que a gente esperava, mas seguimos ainda e não fizemos day trades no dólar hoje. Temos aqui algumas operações de swing trade, finalizamos Braskem, finalizamos JBS e hoje atingiu a redução de Cosan, CSAN3, estamos posicionados na compra, tá? A 32,20, hoje atingiu 34,30, o alvo da operação está em 37,50. Hipermarca segue ainda no ponto de entrada, seguimos posicionados na venda do milho e seguimos comprados em Embraer. Hoje nós estamos com apenas uma posição no índice, a gente comprou ele a 51.540, tá? A gente já fez uma parcial em 51.920, o stop está no ponto de entrada e o alvo final da operação está em 52.290. Até o momento a gente está ganhando 300 pontos, tá? Chegamos a ganhar 400, quase 400, 380 pontos. Quem segue nessa operação e está acompanhando a gente aí, 5h30 da tarde, exato 5h30 da tarde, a gente vai finalizar este trade.
tá certo? Iremos finalizar o trade a qualquer preço. De qualquer maneira, o stop está no ponto de entrada e o risco acaba sendo zero, tá certo? Então eu apresentei aqui para vocês a nossa carteira, e eu vou começar a acompanhar um pouco sobre o mercado aqui agora. A gente vai falar um pouquinho para vocês como o Ibovespa tem performado, como o dólar futuro tem performado e alguns ativos que eu separei para vocês, né, acompanharem nos próximos pregões. Então, começando aqui, o índice Bovespa. A gente teve aqui no índice Bovespa, para quem acompanhou nos últimos fechamentos do mercado, essa figura gráfica que era uma cunha, tá? Uma cunha descendente cujo foi acionado quando me rompeu esses patamares de preço. Então a expectativa é que ele tivesse uma movimentação positiva e é justamente o que o Ibov faz, 2,5 de alta nesse pregão. Temos aqui uma região de resistência bem importante sendo testada, tá? Eu posso até trabalhar aqui uma linha de tendência de alta no Ibov, que era a base desse canal, que foi fundo, o mercado rompeu. Então temos topos e fundos anteriores nessa linha horizontal como resistência e essa linha de tendência de alta também trabalhando como nível de resistência. Ou seja, uma movimentação bem direcional e o ativo chegou num patamar de resistência, tá certo? Então muito cuidado para quem está comprado, a minha sugestão é ajustar os seus stops, porque o mercado pode passar por um período de correção, ou melhor, uma movimentação contrária a essa alta, sendo uma movimentação de queda que seria natural para que ele ganhasse força e posteriormente desenvolvesse esse movimento positivo, ou aqui passar por um período lateralizado, aí a gente poderia avaliar sim, trabalhar em alguma operação de compra. Tá bom? Dólar futuro. Dólar futuro perdeu uma região importantíssima de suporte, tá? Ontem o dólar nesses patamares de preço aqui, ó, a gente comprou ele justamente para esperando uma possível intervenção, até mesmo uma paralisação por vários dias consecutivos em queda. O dólar não se segura nesses patamares de preço e perde suporte com um gap, possivelmente pode ser um gap de fuga, mas com um gap demonstrando bastante força vendedora. Abre espaço para continuidade do movimento direcional de queda. Porém, eu não fico confortável de iniciar uma operação de venda aqui do dólar devido a esse forte movimento direcional. Seria natural termos aqui um possível repique, tá? Termos aqui um possível repiquezinho e o mercado aí sim formar um candle vendedor nesses patamares e depois subir, a gente poderia avaliar a venda para poder surfar o movimento a favor da tendência. Eu só acho que o movimento direcional de queda já está bem intenso. Eu ficarei um pouco cauteloso para poder para vender dólar nesses patamares de preço. Ok? Separei alguns papéis para a gente poder comentar. Primeiro, Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele não veio aqui perder a região que nós estávamos pensando que era a mínima de ontem e voltou a subir, subindo aí na casa de 3,5%. Banco do Brasil acima desses 17,70, ele pode me fazer um pivô de alta e desenvolver uma movimentação direcional em busca dos próximos níveis de resistência. Bradesco. BBDC4 é um outro papel que ontem estava em cima de uma região de suporte, rompeu, me configura um pivôzinho de alta e tem espaço para continuar seu movimento. Claro que vários papéis subiram bem e fico numa situação desconfortável para pensar em compras agora. BB Seguridade, compra na superação de R$ 28,00 é um ponto que nós iremos trabalhar. Braskem, BRKM5. A gente ficou comprado em Braskem nesse fundo, conseguimos finalizar a operação aqui em cima e agora iniciou um processo de queda novamente. O que nós iremos acompanhar em Braskem? Voltou aqui para a região de 19,70/19,60, a gente pode avaliar alguma compra aqui por um teste de fundo, esperando que ele venha paralisar nesses patamares de preço e ter aqui algum possível repique. Então podemos avaliar aqui alguma compra ou até mesmo uma paralisação para depois voltar a cair. BRKM, Eco Rodovias, é um ativo que comentamos ontem que era possível ser avaliado compra, fez um candlezinho de indefinição, rompeu o nível de resistência, expectativa é que desenvolva, tenha continuidade esse movimento direcional de alta em Eco Rodovias. Elet Meia, para quem está comprado no papel, muita atenção, tá? Ele já está subindo direcionalmente já há um bom tempo, eu ficaria de olho aqui na mínima de hoje para ajustar os seus stops para a mínima de cada dia para quem segue posicionado. EZTC3, EZTEC, era um outro papel também que comentamos. Comentamos aqui que o mercado tem espaço para uma movimentaçãozinha positiva, tá? Fica de olho aí, o rompimento desses R$16 tem espaço para uma movimentação
direcional, tá? Direcional, e tem aqui buscar os próximos níveis de resistência. EZTEC, hipermarcas, Hype 3, tá? De olho aqui em hipermarcas, o rompimento dos... Opa, perdão que eu peguei o errado, tá? Linha horizontal curta. O rompimento de R$ 29,70 pode ter um pivôzinho de alta e uma movimentação positiva. Continuando, KLBN 11. Tá? Atenção para Klabin, ok, pessoal? Klabin em cima de um suporte bem importante, um dojizinho foi feito. Atentos à superação da máxima em R$ 17,05 em Klabin, que podemos avaliar a compra. LIGT3 Light, me configura um pivô de alta, tá? Tem espaço para buscar o primeiro teste aqui em 9,60, depois o espaço lá na casa de 10,30. PETR4, tá? Petrobras me faz o pivôzinho de alta, me rompe bem, rompe uma resistência com um candle convicto, comprador, 9% de alta. O próximo ponto de parada, o que eu vejo, ficaria aqui na casa de R$ 10,40, ok? Continuando aqui então, Petrobras, Marco Polo, atenção Marco Polo, o ativo começa a chegar aqui num ponto que a gente pode avaliar uma retomada de posição no candle, tá? No ativo. Perceba que ele faz um pullback na média de 21, candlezinho de indefinição, a superação da máxima desse candle de hoje, sinaliza a exaustão da queda e um espaço para uma movimentação positiva. PSSA3, atenção, ativo totalmente consolidado. Tanto para cima quanto para baixo podemos ter compras, podemos ter trade. Eu gostaria de comprar acima desses R$ 26,80. Rente 3 localiza, muito cuidado para quem segue no papel, perdendo o patamar de preço aqui na casa de R$ 32,00. É um ponto para se trabalhar vendido e um acionamento de um pivô de baixa. TAE 11, ok? Taesa em cima de uma região de suporte também. Tá? Em cima de uma região de suporte também tem espaço para um possível repiquezinho. Tá? O que me chama a atenção de Taesa é o gráfico semanal do papel, que está me fazendo um martelo. Tupi 11, perdão, Tupi 3, um gráfico com uma liquidez um pouco menor, em torno de R$ 6 milhões por dia, mas a superação da máxima de Tupi pode ser avaliada uma compra, martelinho em cima de um fundo, tem espaço para um possível repique. O GPA3 é um outro papel que temos que avaliar como ele vai se comportar em cima desse patamar importante de suporte. Tá? Algum candle comprador ou engolfo de alta pode ter algum repique, ou se ele passar alguns dias lateralizado nesse patamar e depois perder suporte, o espaço é de queda direcional para o papel. Vale 5, tá? A Vale 5 subindo bem, me fazendo o terceiro dia de indefinição, porém não tem forças para ceder. E se a Vale ficar novamente neutra amanhã, a partir de sexta-feira, acima de R$ 13,30, é uma expectativa em que o ativo pode ter aí alguma movimentaçãozinha direcional positiva. E Valid é um papel que nós cogitamos para trabalharmos compra nela hoje, tá? Decidimos esperar para amanhã. Então, quem está de fora do papel acompanha. O ativo está me formando aqui um candlezinho cujo martelo, um doji, tá? Um corpinho pequeno, em cima de um suporte. A superação da máxima desse ativo leva uma movimentação positiva, pelo menos até a média de 21 períodos, ok? Então essas foram as principais informações no pregão do dia 8, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã no próximo fechamento do mercado. Até lá!